uma ideia importante aqui no livro é desfazer essa intuição que a gente tem de que a gente sabe o que é democracia. Não sabe, e uma das tarefas é dizer assim, olha, pega essa ideia historicamente desde os gregos, tá? Veja que aquilo que a gente chama de democracia é só um momento e sempre foi assim. Agora, qual é o elemento comum nessa longa história? Ela foi ampliando o seu escopo. O psicanalista e professor titular do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, Christian Dunker, está novamente aqui com a gente no podcast Matéria Bruta. Desta vez, Dunker comenta sobre o seu livro Lacan e a Democracia, Clínica e Crítica em Tempos Sombrios, em uma tentativa de aproximar a psicanálise do campo político. O livro reflete uma necessidade de se pensar a psicanálise com outras teorias críticas, como o feminismo e a luta antirracista. Além disso, Dunker compartilha conosco sobre a noção de sofrimento e sua relação com o neoliberalismo. Bom, o livro se chama Lacan e a Democracia, Crítica e Clínica em Tempos Sombrios. Ele é uma tentativa de trazer a perspectiva da psicanálise de orientação lacaniana para a tradição de entendimento da democracia no Brasil contemporâneo. Então, eu vou tentar passar por pontos em pauta, como, por exemplo, a relação da democracia com a palavra, como, por exemplo, a relação da democracia com o nosso tipo de individualismo, como a experiência do comum, tão importante para a vida psíquica, pode aparecer também no espaço público, como a psicanálise foi ocupando uma outra posição, uma nova posição no próprio espaço público brasileiro, da crise de 2013 para cá, mais especificamente ao longo do governo de Jair Bolsonaro. Então, há um capítulo dedicado ao negacionismo, outro dedicado às massas digitais, outro à ascensão de novas formas fundamentalistas de religiosidade no Brasil, como o neopentecostalismo e resultados, outras ainda ligadas às mutações do capitalismo à brasileira, a incidência do neoliberalismo nas nossas formas de sofrer, nas nossas formas de fazer política. Então, é uma tentativa de aproximar a psicanálise do campo político, dos temas políticos, e é um livro de intervenção, sobre as políticas assim chamadas, né, as políticas de identidade, como que a gente discute a emergência de desejos, a emergência de segregações, a emergência de identificações nesse universo convulso que é o universo brasileiro. Então, muitas pessoas associam a democracia com o registro da palavra e do diálogo. Só que a psicanálise tem toda uma crítica e um apuro do que se deve entender por diálogo, né? O diálogo não necessariamente leva a um consenso, ele não precisa ter premissas concordantes, o diálogo é uma situação de antagonismo. A questão contemporânea no Brasil é que o antagonismo ele se transformou num estado de destituição daqueles que muitas vezes já tinham um histórico de estarem destituídos. Então, um ponto em que a psicanálise pode contribuir para esse debate é chamando a atenção para, por exemplo, certos enquadres de afeto, né, como o ódio, como a culpa, que sobredeterminam todos os diálogos possíveis. Então, é preciso transformar esses enquadres para que a palavra aconteça e circule numa outra dimensão. Outro ponto muito importante é levar em conta assim, que houve uma imensa inclusão política no Brasil recente. E essa inclusão ela se deu sem uma formação para o conflito e uma formação para a palavra, né? Uma formação que permita entender o antagonismo como um processo construtivo e não apenas como uma versão do cala-boca ou uma versão do você não é do meu condomínio ou você não fala a minha língua.
Né? Para isso, então, me parece crucial, isso a psicanálise aporta inúmeras contribuições, que a gente transforme nossas teorias da transformação. Né? Hoje, quando a gente fala em fake news, quando a gente fala em negacionismo, muito frequentemente a gente acaba produzindo contra-informação, produzindo discursos de esclarecimento que não tocam na maneira como as pessoas comuns entendem como as coisas se transformam. Ou seja, como a vida das pessoas se transformam. Há teorias que vão dizer assim, é simples, basta pôr alguém muito poderoso, porque se ele tiver muito poder, então tudo vai mudar. Outros vão dizer, basta colocar alguém incorruptível, porque alguém assim, desta maneira, vai produzir uma espécie de limpeza. Essas teorias, elas ultrapassam os personagens que ocupam os lugares nesses discursos. E é essa transformação que a psicanálise espera de um analisante, ou seja, não só que ele resolva os problemas que ele é capaz de pôr, mas que ele mude os problemas, que ele seja capaz de formular melhor e formular outros problemas. Porque os consensos estabelecidos eles são muito ruins, eles estão refletindo uma espécie de regressão histórica, uma dificuldade de pensar novos futuros gera o que? Repetição de passados. Isso é clínica, isso também é teoria crítica. Né? Então aí há a necessidade de pensar a psicanálise na sua relação com outras teorias críticas, desde o feminismo até a luta antirracista, até as teorias de esquerda, as teorias que visam pensar o trabalho, a relação capital-trabalho, as teorias que visam pensar criticamente a cultura. Ou seja, um erro histórico é imaginar assim que a psicanálise ela pode prover uma teoria social completa, ela pode prover uma nova versão de democracia. Eu acho que não pode, mas ela deve entender que ela tem um lugar nesse cenário, ela tem algo a dizer para a movimentação da conversa, que é o diagnóstico comum entre aqueles que olham para o fracasso da democracia, para o fim da democracia, os inúmeros autores que falam que ela está sob ataque, e os dados que mostram que as pessoas, elas, em muitos casos, não estão querendo pagar o preço do processo democrático. Né? Elas estão tentadas a populismos, a fascismos. Por quê? Porque a democracia custa. Né? Porque a democracia custa porque ela compreende uma teoria da transformação mais elaborada, mais requintada do que simplesmente o que vai acontecer no próximo verão. O nosso sofrimento, os nossos sintomas, nossas angústias, elas se articulam com processos de repetição. Né? Elas acabam satisfazendo uma força repetitiva que assume inúmeras configurações. No Brasil, há uma configuração muito clara que pede uma reformulação, que é a nossa incapacidade de pensar historicamente e de reparar erros históricos e de ressituar aquilo que ficou mal parado na nossa história. A escravidão, ditadura militar, violência policial, violência do Estado, ou seja, há um déficit, há um passivo, né? Que ele é objeto de culpa, ele é objeto de apagamento, ele é objeto de silenciamento, e daí o que acontece? Ele volta. Né? Quer dizer, isso volta numa nova chave, isso se reapresenta, né? Como se aquilo que a gente expulsa pela porta da frente voltasse pela janela. Né? Isso acontece em termos institucionais, em termos comunitários e em termos políticos. Então, há discursos que jogam com essa repetição, né? Inclusive discursos de natureza ideológica, religiosa, contracientífica, que se apropriam dessa repetição para o quê? Para criar menos-valia para a vida, né? A vida vale pouco, para criar melancolização do poder, dizer, olha, você não pode nada, para dizer, olha, o espaço político não é para você, isso é para outras pessoas, aqueles que são mal intencionados. E com isso você tem assim, uma repetição da pobreza, você tem uma repetição da partilha desigual de recursos econômicos, simbólicos, sociais e culturais. Então, essa repetição do trauma, né, que acontece localmente, e se ele não é tratado, ele não é reconhecido,
e ela tende a produzir o quê? Uma outra versão que você não consegue reconhecer como uma outra versão. Portanto, não consegue se defender bem disso. Portanto, começa a ficar assim, seduzido pela própria repetição. Então, a noção de sofrimento é uma noção interessante, porque aparentemente assim ela é de fácil compreensão, mas se a gente vai para a teoria, a gente vai encontrar uma certa rarefação do conceito, né? Quer dizer, aquela coisa que todo mundo sabe porque sentiu na pele, mas o que é exatamente o sofrimento? O que ele é feito? Quais são as suas condições? E principalmente, quais são as diferenças entre sofrimento e sintomas, né? Por quê? Porque tem sintomas que não fazem o sujeito sofrer, fazem os que estão à sua volta sofrer. Sei lá, vamos pensar um alcoolismo, uma situação de destruição em que eu estou bem, mas todos à minha volta estão sofrendo muito, né? Ou seja, o sofrimento é uma experiência que envolve, né, um reconhecimento. Se você reconhece o sofrimento, ele muda. Vamos comparar assim, né? Pensando em certas situações cujo discurso é engole o choro. Não, isso não existe. Bate no peito e vai em frente. Morrer é o trabalho que passa. Ou seja, são formas da gente negar o acontecimento de sofrimento. Você trata mal o sofrimento, a chance dele evoluir para sintomas aumenta muito. Tá? Segunda condição importante para a experiência de sofrimento é a nossa capacidade de narrá-lo, de contá-lo, de fazer história, de reconhecê-lo num filme, de vê-lo inscrito numa peça de teatro, de fazer slam, de criar poesia em cima dele. Bom, você veta isso, você constrange isso, sofrimento maltratado. Maior chance de a gente ter uma evolução para um outro estado de sintomático, né? Terceira condição do sofrimento, que é muito interessante, é de que o sofrimento, ao contrário do sintoma, ele é contagioso, né? Se eu estou sofrendo e eu tenho um laço com você, você sofre junto comigo, né? Isso a gente vê nas experiências familiares, isso a gente vê, às vezes, naquela competição meio idiota para ver quem sofre mais. Não, comigo... me aconteceu uma coisa muito pior, você que não sabe nada, ou esse sofrimento é que vale, aquele outro não vale nada, e esse é que importa. Ou seja, a gente tem aí uma concorrência, um conjunto de políticas de reconhecimento e de desconhecimento e de negação sobre o sofrimento. Essas políticas no Brasil, elas se entranharam com o que a gente pode chamar assim de um novo metaconceito sobre o sofrimento, que é trazido pelo neoliberalismo. Até a década de 70, até a década de 80, era muito importante a gente proteger o trabalhador, porque o trabalhador era patrimônio da empresa. Se ele fica doente, a empresa para, investir, né, no trabalhador. Eu treinei, eu estou reciclando esse trabalhador. A partir do neoliberalismo, vamos fazer essa definição meio operacional, se inventou uma outra política para a coisa, que é assim: vamos fazer você sofrer mais. Porque sofrendo mais, você trabalha mais, você tem mais desempenho, você se preocupa mais com o seu trabalho, mais lucro. Ou seja, o sofrimento virou capital, virou uma matéria-prima a ser explorada. Então basta a gente pegar aí hoje os manuais, ou seja, a forma como as pessoas aprendem a serem empreendedoras, a lidarem com seus departamentos, a lidarem com os seus recursos humanos, e o que a gente vai encontrar é brutalidade explícita. Dê mais trabalho para a pessoa do que ela consegue fazer, porque daí ela vai ficar culpada e vai trabalhar à noite, vai trabalhar final de semana também. Ofereça bônus que vão fazer uma equipe brigar com a outra, porque elas brigam entre si e ganha a empresa. Produza uma situação de insegurança em que se você não produzir metas absolutamente idealizadas, a culpa é toda sua. O que você vai ter? Você vai ter um sujeito num avaliacionismo permanente, bom, que o dispõe para a depressão. Ou seja, cada ponto dos nossos manuais de marketing neoliberal é um ponto na produção de falta de saúde mental, né? De estrago para a saúde mental, né? Relacional, para não falar, né, na alimentação, para não falar no uso do tempo, para não falar no uso dos prazeres, né? Então a gente tem uma verdadeira estimulação para o quê? Para o sujeito trabalhar dopado,
Então, para dormir, toma algo, para acordar, toma algo, para aumentar a sua produtividade, toma algo. A gente tem retóricas que colonizam o seu tempo, como, por exemplo, a microgestão, de uma forma absolutamente criminosa. Né? Me diga cada passo do que você faz, anote, porque cada gesto seu tem um valor. Se você não provar valor, você não merece existir, você fica fora do mercado. Quer dizer, tudo isso vai vindo desse chantageamento que quem tem empregos a oferecer está fazendo com que aqueles que só têm a sua mão de obra para vender. Né? Esse processo ele é estupidamente evidente. Né? Ele não é uma ideologia escondida, ela está aí. Né? O que a gente não percebe é que ele é um indutor calculado, administrado, ele é uma forma de gestão do sofrimento. Gestão de pessoas virou gerir, no sentido de administrar, né? Quer dizer, colocar mais, não a ponto dela espanar muito rápido, mas quando ela já não consegue mais, você troca e põe outro, mais jovem, paga menos e vamos em frente. Quer me parecer que, e essa é outra contribuição da psicanálise para o campo da democracia, que o conflito ele está aí. Né? Ele está posto talvez numa outra gramática, ele está assim contido, porque ele não pode mais se manifestar abertamente, porque as práticas se tornam mais e mais violentas. O que acontece com um conjunto de conflitos que é sufocado desse jeito? Ele vai aparecer em algum lugar. De repente estamos nos matando nas redes digitais, estamos odiando nossos vizinhos, estamos nos tornando pessoas intolerantes, intoleráveis. Mas de onde veio todo esse conflito? É porque caiu o muro? Não. Né? E a gente está tratando mal o conflito faz já algum tempo. Que tal dar cidadania para ele? Isso significa dar democracia para o conflito. Né? Entender que a democracia não é pacificação, mas ela é o tratamento pela palavra daquilo que, se não vier na palavra, vai virar violência. Pode escolher a violência. Só que depois de um tempo você vai ficar exausto. A violência contra si mesmo, inclusive, que é uma das táticas do neoliberalismo, ela vai produzir sujeitos cansados. Sujeitos que só ambicionam fugir do desprazer, que só ambicionam mais 5 minutos de sono, que só ambicionam não perder os seus empregos. Né? Quer dizer, isso é rebaixamento geral da perspectiva de futuro. Né? Isso é convite também para a depressão, se não para a ansiedade. Então, uma ideia importante aqui no livro é desfazer essa intuição que a gente tem de que a gente sabe o que é democracia. Né? Não sabe. Não sabe, e uma das tarefas é dizer assim, olha, pega essa ideia historicamente desde os gregos. Tá? Veja que aquilo que a gente chama de democracia é só um momento. É só um momento e sempre foi assim. Agora, qual é o elemento comum nessa longa história? Ela foi ampliando o seu escopo. Né? No começo ela excluía escravos, mulheres, pessoas que não tinham propriedade, e há uma tendência própria da democracia que é então essa expansão. Você vai dizer assim, então ela não é uma ideia acabada, então ela é um falso universal. A gente pode dizer, não, ela é um universal em movimento. Né? E isso é próprio assim da psicanálise, né? Da gente pensar com o conflito, da gente pensar assim com a falta, da gente pensar com a fratura, da gente pensar sem se pôr numa posição de chantageado pelo outro, ou então de docilizado pelo outro, em que a única coisa que eu posso fazer é então aceitar a democracia que está aí disponível, ou negá-la e imaginar outra coisa. Não, você está se comportando como um neurótico diante do seu sintoma, né? Que acha que ele foi feito pelo outro, que um dia a realidade vai mudar e daí as coisas vão ficar assim mais palatáveis para ele. Não, qual que é a sua implicação? Qual é a sua responsabilidade? O que você tem que ver com esse estado atual da democracia? Isso é próprio da maneira psicanalítica de pensar, né? De produzir aí o que eu estou chamando de um tratamento para o nosso condomínio, para os nossos condomínios,
que implicaria uma inclusão de um outro tipo, né? Mais além, as cotas estão aí, são ótimas, as ações afirmativas, mas eu estou falando de algo que ultrapassa isso, né? Quer dizer, é uma mentalidade, se você quiser, uma mentalidade inclusiva, capaz de trazer e contar com a diferença como ponto em matéria-prima para a nossa transformação e enriquecimento. Porque hoje isso ainda não é percebido assim. Por quê? Tanto a inclusão nas escolas, ensino fundamental e médio, quanto as cotas na universidade, foram feitas sem mediação. Então, tudo bem, é ótimo que isso aconteça, mas onde está o discurso? Onde está a mediação que vai tratar das diferenças que você está reduzindo e bem reduzindo por meio de leis? Né? As leis são importantes, mas e as pessoas? E as comunidades? E a maneira como a gente ensina, vamos dizer assim, as pessoas a se amigarem dos conflitos, a se amigarem das limitações, a respeitarem a função, vamos dizer assim, regulativa dos ideais. Porque nada mais simples do que você fermentar o narcisismo, né? Você produzir imagens de sucesso e autorrealização para, em seguida, explorar a decepção das pessoas. Explorar que elas não são personagens de Instagram ou de Facebook. Olha, o negacionismo, ele se apoia, vamos dizer assim, numa atitude não eliminável no ser humano, numa defesa que é assim a mais básica, que é negar o conflito, negar aquilo que nos contraria, negar aquilo que nos limita, negar aquilo que é bom, não é a imagem da minha própria experiência, do meu próprio eu. A pulsão de morte em Freud é o exemplo, e na psicanálise, é o exemplo maior daquilo que aparece como algo destrutivo, como algo violento, como algo que não é meu, e que eu tendo a colocar no outro. Eu tendo a negar, eu tendo a expulsar de mim. Às vezes essa expulsão se dá justamente pela forma da destrutividade, da violência, da purificação do eu em nome de uma, vamos dizer assim, de uma projeção da pulsão de morte. A pulsão de morte é um modelo de conflito. A pulsão de morte não é como se nós tivéssemos assim, um impulso suicidário, né? Mas ela é a expressão de certas insuficiências que a gente precisa reconhecer como não transponíveis. Primeiro, morremos. Segundo lugar, as leis são imperfeitas. Terceiro lugar, existe a natureza. A natureza que impõe, por exemplo, de um vírus, né? Que impõe mutações radicais na nossa forma de vida. Então, a pulsão de morte, no fundo, ela não é perigosa em si. Ela é perigosa quando ela é submetida a uma espécie assim de separação demasiado arbitrária com relação à pulsão de vida. Não? Quer dizer, quando é que a coisa fica problemática, já que todos somos negacionistas em algum sentido? Quando eu separo a pulsão de vida, esse é o lado bom, isso aqui é o que importa, isso aqui é o que a gente tem que ser, esses são os nossos ideais. E o outro lado a gente expulsa para fora, para o outro. Né? Quer dizer, essa separação, né, essa desfusão, como chamava o Freud, ela é a força, vamos dizer assim, que transforma a pulsão de morte, aí sim, em devastação. A negação, que era uma maneira da gente sobreviver a verdades muito duras, tipo, vamos morrer, isso se transforma, então, no quê? No nexo para o laço social com o outro. Então eu vou me associar com outras pessoas que vão negar junto comigo, e daí negando junto, a gente acredita junto e isso vira realidade junto. Não mesmo, porque isso vai redundar na formação de inimigos necessários, isso vai redundar na exclusão daquilo que é a sua pulsão de morte não tratada, só expelida para o outro. Então, aí quando aparece alguém falando em armas, alguém falando em vamos eliminar as laranjas podres, alguém falando assim em vamos assim purificar as coisas, quer dizer, é o discurso que estava lá na Inquisição. Isso não é uma invenção nova, mas toda vez que
que entra uma chave fascista na jogada, ela vai explorar essa separação. A raça pura, aqui estão os judeus. Aqueles que importam, aqueles que só atrapalham. No Brasil, isso veste a capa dos condomínios. Os que são gente como a gente, merecem tudo, a lei para os amigos, e aqueles que... tudo para os amigos, a lei para os outros, né? Aqueles que estão numa condição que seria assim, de quase gente. Né? Por quê? O que produz a quase gente? O que produz os matáveis, o homo sacer do Agamben, que estávamos falando? É a pulsão de morte desfundida. Né? A pulsão de morte transformada aí em, por exemplo, renúncia infinita para mais produção. Isso é pulsão de morte. Trabalha, é pulsão de vida? Não, isso é uma entropia, é um excesso, né, que o Lacan vai chamar de gozo, do qual você não consegue se separar. Né? Aquele gosto pela crueldade. Né? Não, vamos bater forte, vamos punir, vamos prender. O que é isso? É a ação do super-eu, né, falando em nome da pulsão de morte. Contra você? Não, contra o seu vizinho. Que ótimo, né? Quer dizer, assim você fica e ele vai. E uma hora, esse mesmo processo vai chegar em você. Né? Então, de novo, né? A questão é como a gente articula conflitos sem negar, sem extirpar elementos que compõem esse conflito. Tá? Pulsão de vida versus pulsão de morte. Isso é uma das diferenças que a gente estuda e pesquisa, né, entre o liberalismo freudiano e o neoliberalismo que acompanhou a produção do Lacan. Né? Então, isso se traduz o quê? Num super-eu freudiano, que ele é basicamente interditor. Né? Ele basicamente diz não. Não ao excesso, não à mãe, não a isso. O super-eu lacaniano e neoliberal, vamos dizer assim, ele implanta uma cultura do excesso. Uma cultura em que não basta ter prazer, precisa ter mais prazer. Não basta ter a realização de uma satisfação, é preciso ver o outro sofrendo. Não basta encontrar aquilo que seria assim um prazer conciliável com a sua fantasia. Você quer tornar a sua fantasia um universal, não o seu contingente. Esses processos todos, eles estão baseados nesse conceito introduzido por Lacan de gozo. Né? O gozo é um mal, diz ele, porque comporta o mal do próximo, comporta o mal do outro. Né? Como é que a gente goza, por exemplo? Supondo que o outro é malévolo. E por que ele raptou um pedacinho do meu gozo? Porque ele levou embora algo que era meu. Porque ele fez uma coisa errada, então isso autoriza que o meu ódio se volte contra ele, que eu então sinta naturalmente que eu posso explorá-lo, destruí-lo e assim por diante. O gozo não é um problema em si. Ele se torna um problema, assim como a pulsão de morte, quando ele entra num certo discurso, por exemplo, o discurso neoliberal, quando em vez de gozar junto e partilhando essa circulação com o outro, o caso da piada, né? Eu conto uma piada, eu estou trabalhando para quê? Para você rir. Porque se você rir, eu pego de volta um pedaço de satisfação. Esse pedaço repetido de satisfação é o gozo. Né? Mas agora vamos dizer assim, que eu vou contratar alguém para contar uma piada, para você ficar rindo artificialmente, mas no fundo não é o que você quer sentir, ou não exprime o nosso laço social, e daí eu vou acumulando, né, o seu riso em termos de cliques, em termos de reconhecimento, em termos de capital simbólico. Você vai dizer, você tá gozando de um jeito que vai terminar mal, né? Porque vai produzir uma entropia no laço social, porque vai produzir o mal do próximo, ou vai se tornar o seu mal no capítulo seguinte. Você não está percebendo. Né? Quer dizer, é um pouco como a história dos porcos espinhos. Né? Se você se separa, morre de frio, mas se você chegar muito próximo, um espeta o outro. Né? Quer dizer, o gozo está sujeito a algo dessa natureza, né? Uma certa regulação, uma certa partilha, né? Que justamente certas modalidades de fantasia e certas montagens da pulsão de morte
impedem que aconteça essa partilha. Como é que a gente chama, assim, prosaicamente, essa partilha? O comum. Outra forma de nomear isso, a intimidade. Mas quando tem intimidade, eu tenho uma partilha de gozo, né? Inclusive porque a intimidade, ela gera desrespeito, pisou no meu pé, está me importunando. A intimidade não é Habermas e todos nós dando as mãos numa espécie de família unida, como muitas fantasias prescrevem e, infelizmente, superegoicamente querem cobrar de outras famílias, né? Não é nada disso. Mas a intimidade é uma forma de montagem de gozo, o comum também, né? Acho que no Brasil, e essa é uma das teses para melhorar a democracia, a gente está ainda muito preso a uma dicotomia entre público e privado, de tal maneira que o espaço público e o interesse público se tornaram sinônimo de Estado, como se o Estado não fosse também um capitalista, e tudo aquilo que diz respeito ao campo do privado tem que ter, naturalmente, a forma de uma empresa, né? Então você montou uma problemática que ela é insolúvel nesses termos. Por quê? Porque ela está abolindo situações intermediárias em que, por exemplo, você pode ter o interesse comum associado a uma experiência privada que não tem formato de empresa. Não precisa ter formato de empresa sempre. Bom, mas onde é que isso está? Isso está hoje invisível, isso está aí em experiências periféricas, isso está aí se formando no Brasil. Existem bons exemplos, mas o nosso discurso hegemônico não prescreve, né, lugar para o comum, como não prescreve lugar e importância para a intimidade também. Gostou da conversa? Então se liga na dica. O episódio 39 deste podcast também é com Christian Dunker. O Matéria Bruta é o podcast do canal Curta dedicado às artes e à filosofia. Entrevista por Eduardo Fradkin, edição de Juliana Zalfa, voz de Flávia Mano e assessoria de Francis Carnaúba e Gabriel Reis. Te esperamos novamente em breve. Em maio, o seu clube de documentários, Curta On, preparou uma seleção especial de filmes e séries sobre os acontecimentos do ano turbulento de 1968. Assista quando e onde quiser, no Now ou no curtaon.com.br.